Fala, meus queridos alunos, bora então, porque chegou a meta número 6 e para terminar então a nossa apostila. Da parte de circunferência, né, lembrando. Não perda de tempo. Então agora falta para a gente estudar. Nós já estudamos a posição relativa entre ponto e circunferência, entre reta e circunferência. Então falta estudar agora a posição relativa entre circunferências. Abram lá a apostila de vocês na página 34 até 36 para efetuar a leitura, essa parte teórica que eu vou mostrar para vocês. E depois a meta 6, página 39, para complementar os exercícios. Tudo bem? Então vamos lá. Na página 34, nós começamos a observar posição relativa entre duas circunferências. É o que eu trago aqui para vocês. E nós possuímos 6 casos de posições relativas entre circunferências. Eu vou mostrar os 6 casos aqui para vocês. Tá? Então vamos lá. Primeiro caso, quando as circunferências são externas. Então as circunferências são externas e elas não se tocam. Como que a gente define isso na matemática? Da seguinte forma. Quando a distância entre os dois centros, o centro C1 e o centro C2, for maior, essa distância for maior do que a soma dos dois raios da circunferência. Quando isso acontece, grifa lá, dizemos que as circunferências são externas ou exteriores, tá? Tanto faz. Ah, professor, não entendi. Vou trazer a parte geométrica, então, para vocês aqui. Acompanha lá na apostila. É claro. Circunferências externas. Então, aqui, ó, tenho duas circunferências, né? Eles têm o mesmo tamanho da circunferência, eles têm, né, o mesmo raio, por isso que eu deixei a C1 e a C2 nesse padrão. Vamos traçar agora os dois raios, ó, o raio R1 e o raio R2. Vamos passar agora também a distância entre os dois pontos, a distância entre o ponto C1 e o ponto C2. Repara aqui, ó, se eu somar os meus dois raios, vocês concordam que a soma desses dois valores vai ser menor que a distância preta aqui, ó, que é entre os dois centros? Porque vai ficar faltando exatamente essa parte central aqui, não vai? Ó? Então, nós temos na definição que a distância entre os dois centros, essa distância em preto, é exatamente maior do que se eu somar os meus dois raios. Repara que na apostila, lá na página 34, o primeiro raio está com uma letra maiúscula e o segundo está com uma letra minúscula. Por que ele fez isso, professor? Porque ele denota o R maior como sendo a maior circunferência e o R menor como sendo a menor circunferência. Só que repara aqui que quando a gente tem circunferências externas, elas podem ter o mesmo tamanho. Então, por isso que eu trouxe para vocês aqui, ó, como a definição R1 mais R2 e as duas letras em minúsculo. Grifa lá, nesse caso, as circunferências são externas. Muito bem, esse é o primeiro caso. Caso 2 e 3 agora. O caso 2 e 3 refere-se às circunferências internas. Circunferências internas, lembrando, quando uma está dentro da outra e elas não se tocam, tá? Sem se tocarem. Então, primeiro lá, nós temos dois casos possíveis. Agora sim eu vou usar o R maiúsculo e a outra com R minúsculo. Porque agora, com certeza, uma circunferência vai ter que ser maior que a outra, porque elas são internas. Muito bem, grifa lá a primeira, né, o primeiro caso. E o segundo caso também temos lá. Então aqui, ó, no primeiro caso, quando a distância de C1 a C2 for estritamente menor que a subtração dos dois raios. E na 2, quando a distância dos dois centros for exatamente igual a zero. Isso acontece quando C1 é exatamente igual a C2, porque você está tirando um ponto dele mesmo, por isso que está zerando a distância. E na matemática nós temos um nome específico para esse segundo caso. Nós chamamos de circunferências concêntricas. Tá? Então, distância de C1 a C2 menor que a subtração, ou a distância de C1 e C2 quando é igual a zero, ou seja, quando C1 e C2 são iguais. Vamos lá geometricamente, para vocês entenderem aquelas definições. Circunferências internas. Então aqui agora eu tenho duas circunferências e uma está interna à outra. Eu tenho a circunferência maior, que é a C1, e tenho a circunferência menor, que eu estou chamando de C2. Esse primeiro ponto central é da C1 e esse segundo ponto central é da C2. Vamos então traçar os raios aqui, ó. Tracei os raios. E também vou traçar a distância entre os centros, que está em preto. Olha o que acontece agora, gente. Se você pegar essa distância do raio maior, do R maiúsculo, e subtrair do Rzinho menor, vocês concordam
que se eu tirar essa parte aqui, ó, como se fosse aqui em cima do raio maior, vai me sobrar dessa parte que está o meu mouse aqui na seta, vai sobrar daqui até a borda dela, não vai sobrar exatamente essa distância, porque eu estou tirando o raio menor aqui, eu estou tirando o raio menor da maior, então vai sobrar essa distância para mim. E essa distância que for sobrar aqui, ó, ela continua sendo maior do que a distância entre os centros, ó. Então, por isso que acontece essa primeira definição na matemática, ó, que a distância de C1 e C2 é exatamente menor que a subtração, ou seja, que essa sobra aqui, ó, que deu entre os dois raios. Se isso acontece, elas são circunferências internas. Tudo bem? Segundo caso. Claro que depois eu vou mostrar exemplos para vocês fazerem isso. Agora é só uma parte teórica aí para vocês. Segundo caso. Quando as circunferências agora possuem o mesmo centro, nós chamamos elas, que nem vocês viram no último slide, de concêntricas. Então isso acontece quando C1 é... Olha só essa notação aqui, essa notação significa congruência, porque a gente está falando de uma parte geométrica. Então, C1 é congruente a C2. Em outros termos, C1 é exatamente igual a C2, possuem a mesma coordenada. Então, o centro da primeira circunferência é igual ao centro da segunda. Então, quando isso acontece, se você subtrair os dois centros, que são o mesmo valor, a distância tem que ser igual a zero. Esse é um exemplo, gente, de circunferências que vocês observam lá na página 35, que são os nossos alvos de dardos. Já jogaram dardo alguma vez na vida? Então, é exatamente o que mostra lá na página 35, ó. O dardo é exatamente circunferências concêntricas, né? Ó, elas são circunferências concêntricas a partir de um mesmo centro. É um tiro ao alvo aí, né, no caso. Então, grifa lá, distância dos centros 1 ao centro 2 tem que ser igual a zero, porque é o mesmo centro. Chamamos, então, de concêntricas. Esses são os casos número 2 e número 3. Próximos casos. Quando agora a posição relativa entre circunferências são circunferências tangentes. Então, nós também possuímos dois casos para circunferências tangentes. Primeiro caso e segundo caso. Primeiro caso, quando a distância dos centros é igual à soma dos nossos raios. Segundo caso, quando a distância entre os centros é exatamente igual à subtração dos raios. Tá, professor? Quando acontece uma e quando que acontece a outra? Grifa lá primeiro, né? Quando acontece a primeira opção, nós dizemos então que as circunferências são tangentes, mas elas são externas. E quando acontece a segunda, elas também são tangentes, quando é justamente igual, né? Acontece a igualdade, só que no segundo caso, elas são internas. Então agora eu vou trazer a parte geométrica para vocês. Só que eu vou trazer a interna primeiro e depois a externa, tudo bem? Vamos lá então. Circunferências tangentes, elas podem ser tangentes internas, ali, que nem estava na opção número 2, né? Então aqui eu tenho o centro, esse centro aqui é o centro da maior da C1 e esse outro centro é da C2. Trace os raios agora, olha só. Esse R maiúsculo é o raio da circunferência maior. E esse R minúsculo, eu não coloquei ele aqui do lado, uma falha do slide aqui, depois eu coloco. Então é o raio da menor, tá? Olha o que acontece agora. Vocês concordam? Se eu pegar esse raio maior e subtrair do meu raio menor, eu vou ter exatamente essa distância aqui, ó. Porque eu estou tirando esse raio desse raio maior. Então tem que sobrar essa distância para mim. Mas espera aí, essa distância não é a distância entre os dois centros? Então isso acontece, é a nossa definição. Ó. Definição que a distância de C1 e a C2 tem que ser exatamente igual à subtração dos dois raios. Do raio maior menos o raio menor. Ah, professor, por que não pode ser ao contrário? Porque lembre-se, senão vai dar uma distância negativa e não existe distância negativa. Marca lá, essas aqui são circunferências tangentes internas. E também nós temos a opção de tangentes externas, quando elas se tocam em um ponto, só que elas estão uma externa à outra, C1 e C2. Repare que eu coloquei as circunferências externas com o mesmo tamanho. Sempre acontece dessa forma, professor? Não. Pode ser que a C1 seja muito maior que a C2 ou vice-versa. Ou também pode ser que elas possuam o mesmo tamanho. Se isso acontece, vamos traçar os nossos raios lá. Tem o raio 1 e o raio 2. Só que repare, quando elas tangenciam, elas se tocam no mesmo ponto. E se eu fizesse o raio a exatamente esse mesmo ponto de tangência, vocês concordam agora que se eu somar esse raio 1 com o raio 2, eu tenho exatamente essa distância?
que é exatamente a distância entre os dois centros. Então, nós temos a segunda restrição agora aqui, ó, que a distância de C1 a C2 tem que ser exatamente igual à soma dos dois raios. Se isso acontece, dizemos então que as circunferências são externas. De volta, internas, subtração dos dois raios é igual à distância entre os centros. Externas, a distância dos centros é igual à soma dos seus raios. De volta, coloquei os dois minúsculos aqui para indicar que eles possuem o mesmo tamanho de raio, tudo bem? Mas uma pode ser maior do que a outra sem problema. Então, esses aqui são mais dois casos. Então, vamos agora para o nosso último caso, quando as circunferências elas são secantes, para fechar os 6 casos de circunferências. Elas são secantes quando uma intercepta a outra em exatamente 2 pontos. Aí elas são secantes. Nessa aqui tem um cuidado especial nas secantes, porque elas têm que ao mesmo tempo satisfazer duas propriedades, duas definições aqui, né? Primeira definição, que a distância entre os centros deve ser maior que a subtração entre os raios. Segunda, ao mesmo tempo, essas duas têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo, que a distância de C1 a C2 tem que ser menor que a soma entre os raios. Se isso acontece, dizemos então que as circunferências são secantes, tudo bem? Eu coloquei aqui numa mesma inequação, para vocês observarem que as duas têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. Então, a distância dos centros, a abertura aqui maior que a subtração dos raios, e a distância entre os centros, olha aqui a ponta, menor do que a soma dos raios. Se isso acontece ao mesmo tempo, elas são secantes. Vamos então fazer a parte geométrica das circunferências secantes. Tenho duas circunferências, coloquei aqui também com o mesmo tamanho de raio, não tem problema, e elas se interceptam em apenas um ponto aqui agora. Vamos traçar os nossos raios, raio R1 e raio R2. Olha só, gente, se eu pegar os dois raios e subtrair esses dois raios, então aqui a gente repara que esses dois raios são iguais, né? Elas têm o mesmo tamanho, então os dois raios devem ser iguais. Se eu subtrair os dois raios, eu vou ter que a subtração dos dois raios é igual a zero. Então, com certeza, a distância do centro das circunferências vai ser maior do que a subtração desses raios. Professora, e se uma fosse maior do que a outra? Isso também acontece para se uma for maior do que a outra. Então, a subtração entre R1 e R2 ou vice-versa deve ser menor do que a distância entre os raios. Então, aqui, falei primeiro da distância menor, né? Então, aqui, se a subtração, nesse caso, ela é menor que a distância. E a segunda situação, se você somar os dois raios em vermelho, se você colocar um na frente do outro, por exemplo, eu pego esse R2 e faço a continuação no R1. Vocês vão observar que essa continuação, ou seja, a soma dos dois, é maior do que a distância preta entre os centros da circunferência. Então, nós temos aqui que a distância entre os centros é menor do que a soma dos dois raios. Se essas duas situações ocorrem ao mesmo tempo, dizemos então que as circunferências são secantes. Tudo bem? Então, aqui na mesma inequação, para mostrar que elas são secantes. Vamos fazer então exercícios e exemplos práticos para vocês entenderem. Exemplo número 1. Ele quer a posição relativa entre as circunferências de equação C1 e C2. Repare que as duas equações já estão nas formas gerais, já possuem um na frente do x² e y², então é só a gente operar. Gente, para achar a posição relativa entre circunferências, 2 passos sempre. Deu equação de circunferência? Acha centro, acha raio. E aí, nesse espaço, nós vamos fazer a comparação desses raios juntamente com a distância dos centros. Então, vamos lá. Achando o centro e raio da circunferência C1 igual ao meu 2xx, eu coloquei aqui como C1 para designar a abscissa do centro da circunferência 1. E vou chamar como xC2 a circunferência de abscissa do centro da C2. Bom, o menos 2x que está multiplicando vai passar? Dividindo. Menos 4 divididos por menos 2. xC1 igual a 2. Da mesma forma, temos para a ordenada 2y, yc1
igual a menos 10y. Passou dividindo, menos 10 divididos por menos 2, yc1 igual a 5. Achamos, então, o centro da circunferência C1. C1 é centro em 2 e em 5. Vamos encontrar o raio agora. Substituindo na equação. Substituir xc1 e yc1 e igualei aqui, ó, lembrando ao termo que não possui variáveis, né? O termo independente aqui, ó. Substituindo, joguei o menos r1 ao quadrado para um lado, 20 para o outro. Fica dessa forma, operei os quadrados. 4 mais 25, 29, menos 20, 9. Extraí a raiz quadrada de 9. O raio 1 é igual a 3. Achamos, então, o centro da circunferência 1 e o raio da circunferência 1. Vamos fazer a mesma coisa agora para a circunferência número 2. Igualando lá, ó, menos 2x, xc2 ao menos 18, a parte com x. Passou dividindo, menos 18 por menos 2, 9. Então, a abscissa do centro da segunda circunferência é 9. Ordenada, menos 2y, yc2 igual a menos 10y. Passou dividindo, menos 10 por menos 2, 5. Centro da segunda circunferência em 9 e em 5. Vamos extrair agora o raio dessa circunferência. Substituindo na equação, igualando ao 90, porque é o termo que não depende da variável x nem da variável y. Substituir agora esses dois pontos que a gente encontrou nessa equação, então vamos operar. Joguei o 90 para cá, menos r ao quadrado para o outro lado. 81 mais 25 vai dar 106. 106 menos 90, 16. Extrai a raiz quadrada, então o meu raio da segunda circunferência é igual a 4. Vamos agora traçar a distância de C1 a C2. Nós já sabemos traçar distância entre dois pontos e comparar com o raio. Só que lembre, em todas as opções de posição relativa entre circunferência, eu não tinha aqui o raio ou era R1 mais R2 ou era R1 menos R2. Então aconselho vocês sempre a fazer a soma dos raios e a subtração dos raios, então fazer a comparação com as circunferências. Vamos lá. Fazendo a distância dos centros, coloquei a fórmula da distância de dois pontos, substituí os pontos do centro que a gente tinha acabado de encontrar no último slide. 9 menos 2, 7. 5 menos 5, 0. 7 ao quadrado, 49. 0 ao quadrado, 0. Raiz de 49. Distância dos centros C1 e C2 é igual a 7. Vamos pegar agora os dois raios, o raio 1 e o raio número 2. Lembra que todas as relações de circunferência eu precisava fazer a soma e a subtração dos raios. Vamos operar aqui então. Vamos fazer a subtração do raio. Ó. Subtração de R2 menos R1. Lembra, pegando sempre o maior raio e subtraindo do menor. Porque se você fizer o contrário, a distância vai dar negativa. E não existe distância negativa. A subtração dos dois então deu 1 e a soma dos dois deu 7. Muito bem, pode confirmar lá. Opa, peraí. Distância do centro C1 a C2 deu 7. Soma dos dois raios deu 7. Isso aqui é uma posição relativa entre circunferência. Se você lembrou, se acompanhou na apostila ou voltou no slide, você vai observar que esta restrição é satisfeita. E se isso acontece na matemática, dizemos que as duas circunferências então são o quê? São tangentes externas. Muito bem. Tá, professor, mas espera aí. Agora me deu uma dúvida. Porque também na última opção, tinha lá que a distância do centro C1 a C2, se ela fosse maior que a distância de R2 menos R1, ela era secante, ela estava satisfeita. Muito bem, se você prestou atenção nessa parte. Vamos voltar nessa parte então. Olha só. Está dizendo aqui que a distância de C1 a C2 é exatamente maior que a subtração dos raios. Opa, isso acontece. Ah, professor, está R1 menos R2. Tanto faz aqui, tá? Contanto que a maior venha primeiro, tá? Essa aqui é a restrição principal. Mas se o caso o R2 for maior, então você coloca o R2 na frente. De qualquer forma, a distância entre os dois centros está sendo maior que a subtração do raio. Está sendo maior. Tá, professor, se isso acontecia, ela não deveria ser secante? Opa, peraí. Para ser secante, eu não deveria respeitar duas situações? A situação número 1 e a situação número 2. Olha agora para essa situação número 2. Ele está dizendo que o centro de C1 e C2, que é igual a 7,
deve ser estritamente menor do que a soma dos dois raios. Só que a soma dos dois raios está dando 7, que é exatamente igual ao valor. Então, a segunda situação não está sendo satisfeita. E se uma delas não é satisfeita, então as duas não serão. Então, ela não será circunferências secantes. Elas não serão circunferências secantes, tá? Então, nesse caso, elas serão circunferências tangentes externas. Muito bem? Conseguiram entender? Somente seria secante, gente, se no caso aqui, ó, esse valor aqui do raio fosse, sei lá, 5 ou 6, né? Menor do que esse valor, ó, porque daí iria respeitar essa segunda situação. Por exemplo, se fosse 5 aqui, ó, 5 é menor que a soma, que é 7, e 5 é maior que a subtração, que é 1. Então, se fosse 5, 6, 4, 3, 2, aí sim elas seriam secantes. Mas para esse caso, não respeita uma das condições, então ela com certeza vai ser tangente externa. Muito bem. Próximo caso. Exemplo número 2. Temos de volta duas equações de circunferências e vamos ter que achar a posição relativa entre elas, daqueles 6 casos. Deu duas equações, acha centro, acha raio, faz a distância entre os centros, soma o raio, subtrai o raio e aí compara. É sempre nesse passo, tá, gente? É sempre nesse passo. Achando o centro C1, vamos lá. Igualei a parte com o x aqui, ó. Passo esse menos 2x dividindo, menos 2 por menos 2, xC1 igual a 1. Mesma coisa para y. Igualei agora ao mais 6y. Passou dividindo, 6 dividido por menos 2, menos 3. Centro da C1 em 1 e menos 3. Grifa lá. Vamos achar agora então o nosso raio. Substitui na equação. Lembra que iguala ao termo independente. Igualei ao número 6, não depende de x e de y. Substituí os pontos. Elevei ao quadrado, passei para o outro lado, joguei para o outro lado. E aí nós temos que 1 mais 9 menos 6. 1 mais 9, 10. Menos 6, 4. Extrai a raiz de 4, então o raio da circunferência 1 é igual a 2. Grifa lá, temos o centro, temos o raio. Vamos achar para C2 agora. Igualei é o termo que tem x, passa dividindo, menos 4 por menos 2, xC2 igual a 2. Mesma coisa para a ordenada, opa, não temos y aqui, ó, só temos o y ao quadrado, mas o fator y não temos para achar o centro, então é 0. Passou dividindo, 0 por qualquer coisa, 0. Então, o nosso centro da C2 é em 2 e em 0. Substitua para achar o raio. Igualando ao termo independente, que não possui nem x nem y, ao menos 96. Substituindo os pontos. 2 ao quadrado, 0 ao quadrado, passei o menos 96 para cá, passei o menos r para o outro lado. 4 mais 96, 100. Raiz quadrada de 100. Quem respondeu 10, muito bem, o raio é igual a 10. Vamos operar agora a distância entre os dois pontos, somar e subtrair os dois raios. Vamos lá. Distância entre C1 e C2, substituir os pontos que a gente acabou de encontrar no último slide. Substituindo, 2 menos 1, 1. Opa, menos com menos, mais. 1 ao quadrado e mais 3 ao quadrado. Então, vai dar para a gente raiz de 10. Ah, professor, não deu exato, e agora? Não tem problema, não tem problema. Distância deixa lá como raiz de 10, não é uma raiz exata. Vamos agora repetir os dois raios lá, o R1 e o R2. Vamos fazer a subtração e a soma dos dois raios. Então lá, raio maior menos raio menor igual a 8. Raio maior raio 1 mais raio 2 igual a 12. Professor, por que você deixou como raiz? Porque olha só, 8 é a mesma coisa que a raiz de 64. E 12 é a mesma coisa que a raiz de 144. Não é mais fácil comparar as raízes com a raiz de 10? Porque a raiz de 10 não é exata? Então a gente sabe aqui que a raiz de 10 é menor que a raiz de 64. E a raiz de 10 também é menor que a raiz de 144. Opa! Se isso acontece, temos relação de circunferência aí, ó. Se a distância de centro 1 ao centro 2 for menor que a subtração dos dois raios, olha só, a distância não é raiz de 10? A subtração dos dois raios não é raiz de 64, que é maior?
Então, nós temos que a raiz de 10 é menor que a raiz de 64. Se isso acontece na matemática, nós temos posição relativa entre as duas circunferências. Respondeu certo quem respondeu que as circunferências são internas. Espera aí, mas internas não tinha duas opções? Ou ela simplesmente interna, ou era concêntrica. Espera aí. Concêntricas deve ter o mesmo centro as duas circunferências. E a gente viu aqui, ó, que pelas coordenadas elas não possuem o mesmo centro. Então, basicamente, elas são internas, circunferências internas. Espera aí, professor. De volta, obedece uma restrição na nossa circunferência secante. Olha só aqui, então. Ó. Agora obedece o seguinte passo, ó. A distância de C1 e C2, que deu raiz de 10, não é menor que a soma dos dois raios, que deu raiz de 144? Sim, obedece a segunda opção. Mas espera aí, ela obedece a primeira? Raiz de 10 é maior do que a raiz de 64? Não, então ela não obedece uma das restrições. Se ela não obedece uma, ela não pode ser secante. Ela só seria secante aqui, gente, por exemplo, se em vez de raiz de 10... nós tivéssemos raiz de 70, porque olha só, raiz de 70 é maior que a raiz de 64, ou seja, menor que as subtrações? Sim, satisfaria essa situação. E raiz de 70 é menor que a raiz de 144? Sim, é menor. Então, nesse caso, teríamos circunferências secantes. Só que aqui agora, raiz de 10... não é maior do que a raiz de 64, por isso elas não são secantes e por isso elas só podem ser circunferências internas. Muito bem? Conseguiram entender? Sempre, gente, deu duas equações, acha centro, acha raio das duas, acha a distância de centro das duas circunferências, calcula a subtração e a soma dos raios, verifica todas as possibilidades possíveis e aí você vai identificar qual é a posição relativa entre as circunferências. Professor, eu poderia ter feito pelo plano cartesiano, né? Sairia muito mais rápido? Sim, sairia muito mais rápido. Se você acha o centro-raio, faz lá com seu compasso, régua, aí você vai observar exatamente como é uma circunferência. Mas repare que aqui, para você fazer isso aqui no plano cartesiano, a raiz de 10, que não é exata, então você não faria com total precisão. E no vestibular, você não pode usar compasso, né? Então você não conseguiria fazer de forma geométrica, por isso que eu trago para vocês a forma algébrica. E é nela que a gente define as posições relativas. Tudo bem? Posta não fez! Muito bem. Então agora eu peço que vocês coloquem lá na página 46. E na página 46 é a nossa síntese. É exatamente essa parte aqui. Gente, nessa parte mostra todo o resumo que eu acabei de ensinar para vocês nas aulas de circunferência. Agora que vocês já observaram tudo, olhem a síntese, verifiquem todo o resumo que tem lá para vocês, né, para vocês melhorarem ainda mais o estudo de vocês. Então, a partir de agora é com vocês. Meta número 6, página 39. Ah, professor, só uma página? Não precisa ficar só em uma página. Vocês podem fazer esses exercícios da página 39 e depois, na página 40, 41 até a 45, são exercícios de vestibular para vocês e exercícios sobre a circunferência. Gente, circunferência é um conteúdo muito, muito cobrado nos vestibulares. Tanto na Federal, como na UTFPR, como no Enem, eles adoram cobrar circunferência. Então, um exercício que eu deixo aqui indicado para vocês, eu não coloquei no slide, mas peço lá que vocês tentem fazer, é o da página 41, exercício 9, que é o exercício da UFPR, é o exercício exatamente sobre circunferências. Eu, durante o ano, vou refazer com vocês o vestibular da UFPR de 2018 e de 2019. E nesses dois vestibulares, adivinha? Caiu circunferência. Então, é um conteúdo extremamente importante, tá bom? Então, verifiquem lá, por favor. Façam as atividades. Muito obrigado pela atenção de vocês. Bons estudos, bom descanso. E, gente, até a próxima. Tchau, tchau. Um grande abraço. Fui!